Lucas capítulo 10. Provavelmente você que não tem Bíblia, olha alguém que está ao seu lado, mas os meninos devem projetar aí, para que você possa nos acompanhar e não perder nada daquilo que Deus poderá falar ao seu coração. Eu vou ler na minha versão, aí já está na tela. A minha versão tem uma pequena diferença. Depois disso, o Senhor designou outros 70, na minha versão tem 72, e enviou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Amém? No mês de abril nós estaremos realizando esta campanha que já temos falado, Casas de Paz. Esta campanha aqui, uma campanha que nós estamos trazendo de uma comunidade de Ribeirão Preto, onde o pastor dessa comunidade, o pastor Daniel Figueira, esteve até aqui em Vitória, nós o conhecemos, e a partir dali nós sentimos muito forte o desejo de realizar esta campanha. Uma campanha onde eles começaram na cidade, há alguns anos atrás, uma igreja de 500 pessoas, e em pouco mais de 4 anos, essa igreja está com 5.000 pessoas. Uma campanha que começou em casas, e no primeiro ano, começaram com cerca de 1.000 e algumas casas, e na última vez que eles fizeram, em um dia só, eles alcançaram 1.800 casas. Pode dar glória a Deus. São estratégias que Deus vai dando para homens e mulheres ao redor do mundo, no Brasil. Hoje, irmãos, uma igreja grande como esta, se ela não tiver grupos pequenos, se ela não trabalhar com grupos pequenos, aonde você possa ser cuidado, onde você possa ser alimentado, aonde você possa ser limpo das mazelas que você vê no mundo, fica muito difícil para os pastores conseguirem conduzir uma igreja assim. Nós não conseguimos. Na última reunião, o pastor Valteci até usou uma expressão aqui na reunião de líderes, dizendo: eu não tenho outro método para trabalhar, eu não sei trabalhar com outro método. Realmente nós não sabemos, porque para nós estar em grupo pequeno é uma oportunidade de irmos às famílias e conhecermos as dores das famílias. Porque numa igreja desse tamanho, você não conhece ninguém aqui, se você, apenas por ver aqui, apenas por estar me vendo no altar, apenas por estar vendo os meninos cantarem, você só vai me conhecer a partir do momento que você caminhar comigo. E você só vai caminhar comigo a partir do momento que eu frequentar a sua casa. Você saber como eu trato os meus filhos, a minha esposa, eu saber como que você trata, saber como que você vive. Esta é a maneira que temos para nos achegarmos, nos aproximarmos e podermos nos ajudar a caminhar juntos. Porque os tempos estão difíceis, meus irmãos. Os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. Cada vez mais as coisas estão ficando mais complicadas. E se nós não nos juntarmos, se nós não dividirmos as nossas cargas, nós vamos sucumbir. Mas voltando aqui para o texto, eu quero trabalhar nesse texto e tirar alguns ensinos desse texto. A campanha chama-se Casa de Paz, e a Bíblia faz pelo menos 400 referências sobre paz. A Bíblia ela tem uma preocupação muito grande de colocar aos seus leitores o quanto que a paz ela é importante para a vida, para os relacionamentos. Lá no Jardim do Éden, quando Deus formou o homem, no Jardim do Éden tinha paz. Essa paz foi quebrada devido à queda do homem. Mas Jesus Cristo veio, e para que nós possamos ter paz aqui na terra e ter paz também na eternidade. Estaremos nesse mês de abril, nessa campanha, buscando o que Jesus chama aqui no capítulo 10 de homens de paz. Está aí na sua Bíblia, no verso 6 do capítulo 10, ele diz: e se nela, na sua casa, nesta casa, houver um filho da paz. Quem é este filho da paz? Esse filho da paz são pessoas que temem a Deus, mas ainda não se converteram ao Senhor. São pessoas que têm um temor no seu coração. São pessoas que ainda buscam respostas. Tem um quebra-cabeça espiritual no coração dela, que está faltando uma peça. E essa peça chama-se Jesus.
Jesus é a peça que falta, mas ele ainda não sabe como encaixar essa peça no quebra-cabeça. É aí que nós vamos entrar. É aí que a igreja vai entrar. É aí que a Igreja Evangélica Vida vai procurar esta pessoa e dizer para ela: olha, nós trouxemos para você a última peça que falta do seu quebra-cabeça. No decorrer dos cultos seguintes e nos estudos, você vai poder estudar mais e aprender mais sobre esse homem, esse filho da paz. E Jesus, quando ele chama esses 70 ou 72, aí, como diz a minha versão, ele especifica para eles qual é a missão deles. A missão é, primeiro, entrar nas casas. Segundo, ao entrar nessas casas, é descobrir este homem, esta mulher de paz. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos, com os amigos, com os visitantes, você que nos assiste na internet, neste versículo, descobrir um pouco por que Jesus enviou estes homens. Quem eram estes homens? Por que estes homens? Qual a intenção de Jesus, além de levá-los para descobrir o homem de paz? Jesus tinha outras coisas que ele queria ensinar para nós aqui nesse versículo primeiro. A primeira coisa que você tem que entender desses homens: eles não eram os apóstolos. Não eram os apóstolos. Quando Jesus envia os apóstolos, aqui também em Lucas capítulo 9, é especificado quem que ele estava enviando. São os 12. Os 12, ele diz no versículo 1 do capítulo 9: reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar a doença, e os enviou. Mas isso aqui não tem nada a ver com o capítulo 9. Esses homens que estão aqui são novos convertidos. Fala para a pessoa do seu lado: novos convertidos. Quem é novo convertido aqui, que tem até 5 meses ou 6 meses de convertido? Levanta a mão. Até 6 meses de convertido. Cadê? 1 ano. 1 ano. Quem tem 1 ano de convertido? Cadê? Aqui, levanta mais a mão. Aqui 1 ano e meio de convertido. Até 1 ano e meio de convertido. Levante a mão. Cadê? Não, até 1 ano e meio. Você que já levantou, levanta de novo. Até 1 ano e meio. Levanta aí. Maravilha. Pois é. É você mesmo que Deus vai mandar lá para a boca do lobo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando Deus nos manda para a boca do lobo, o lobo jejua. Ele tem que jejuar. Ele não pode te destroçar. Esses homens eram homens novos convertidos, sem muito treinamento. Homens comuns. Mas esses homens eram desejosos de serem usados por Deus. Esses homens tinham um desejo de ser usados por Deus. E eu descubro aqui nesse versículo, querido, que não é o meu conhecimento, não é o seu conhecimento que motiva você a levar a paz. Não é o meu conhecimento teológico, não é o seu conhecimento bíblico, mas é a sua e a minha paixão de levar paz para as pessoas. Não importa o conhecimento e o treinamento que você tenha tido. É lógico, como nessa igreja tem esta visão, e nós sempre fazemos isso, nós temos aí vários treinamentos para você, para capacitar os santos, mas isso não quer dizer que nós temos que esperar um treinamento para nos apaixonarmos pelas pessoas, ou levar a paixão de Jesus para as pessoas. O conhecimento não é a base para que eu e você possamos ser enviados e levar a paz de Cristo até as pessoas. Eu imagino que esses homens criaram no coração deles, quando Jesus os chamou, a expectativa do Salmo 118, verso 26. O salmista, no Salmo 118, ele diz: bendito, abençoado seja aquele que traz as boas novas. Toda pessoa que leva a boa nova é um abençoado. Toda pessoa que tem a intenção de levar uma notícia do Evangelho, essa pessoa, ela está cheia da bênção de Deus sobre a casa dele, sobre a vida dele, sobre a história dele. Esses homens não eram homens egoístas, mas eram homens altruístas, homens que queriam compartilhar, homens ocupados, tinham suas atividades, mas não eram homens insensíveis ao que estava acontecendo ao redor, homens que tinham suas profissões. Eram homens dispostos e não eram homens acomodados. Hoje, querido, nós vivemos um tempo onde nós estamos muito acomodados na nossa vida. Cada vez mais o conforto vem alcançando as nossas casas. Cada vez mais o conforto vem tomando conta de nós e criando em nós uma zona de conforto que nós não queremos abrir mão. E Jesus aqui nesse capítulo 9, eu queria que você me acompanhasse.
Jesus, ele envia, ele chama pelo menos três pessoas com algumas características, ou 3 grupos, e esses grupos, eles dão desculpas. Olha aí o capítulo 9, verso 57 a 58. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas não têm tocas, e as aves do céu nem ninhos. E as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Esse aqui é aquele do discurso animado: pastor, é com nós mesmo, vamos lá que isso aqui é mole, estou à disposição, nós vamos fazer acontecer. Mas na hora não faz nada. Somebody love. Pensei em comprar, comprei sem nenhuma intenção. Não faz nada, só conversa. Às vezes ele chega e inflama tudo, mas Jesus, ele diz para ele assim: olha, eu não tenho aonde reclinar a cabeça, ou seja, eu não tenho nem casa. Por que Jesus falou isso para esse grupo, ou para essa pessoa? Porque Jesus sabia o que estava no coração dele. Eu posso até ir, mas o senhor me arranja um camelo que tem aquele, como é que é o nome daquele negócio que o camelo tem bem grande assim, nas costas? Hein? Corcova, né? Me arranja um camelão com a corcovona, confortável, para me sentar ali e ficar macio, porque eu não vou andar nesse deserto, nessas ruas quentes, nessa cidade quente. O senhor bota aí um conforto, bota para mim uma cesta de mantimentos, né? E vai alguém abanando também, porque ninguém é de ferro. Pessoas que querem só a comodidade e fazem muito barulho. Você já viu aquele ditado que lata cheia não faz barulho, mas lata vazia faz muito barulho? Lata vazia. O outro grupo que Jesus encontra está no verso 59 a 60. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. É óbvio aqui que o pai dele não tinha morrido. É uma figura de linguagem que Jesus está dizendo. É apenas uma figura de linguagem. Mas esse moço diz: não, deixa eu ir enterrar meu pai, ou seja, deixa primeiro eu me aposentar, arranjar uma pretendente, casar, ter filhos, mudar de emprego, mudar de profissão, formar na faculdade, depois eu vou. Mas o chamado não é para esse tempo, o chamado é para hoje. Jesus tem urgência para hoje. Você, perto de você, perto da minha casa, do lado da sua casa, do lado do seu apartamento, tem pessoas ali que estão completamente sem paz. Tem pessoas que moram do seu lado, que você já deve ter ouvido algum barulho de confusão na casa, não tem paz. Pessoas inquietas, pessoas descontentes com a vida, pessoas que estão com interrogações na sua cabeça, pessoas que até querem Deus, mas não sabem como buscar Deus. Pastor, mas tem tanta igreja por aí. Irmãos, mas a questão não é o templo, não é a estrutura física. Hoje o que mais nós temos na televisão são pessoas falando contra a igreja. Essas pessoas precisam ouvir de alguém o que é a paz verdadeira que vem da parte de Deus. Olha o outro grupo que Jesus encontra, versos 61 e 62. E o outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me de minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Esse grupo terceiro aqui, esse terceiro grupo, essa terceira pessoa, ela não tinha perseverança, ela não tinha insistência, ela queria ficar olhando para trás. E quem olha para trás não desenvolve a sua atividade. Quem fica olhando para trás não consegue fazer aquilo para o qual foi designado. Quem olha para trás não consegue ver promessas lá na frente. Quem olha para trás fica desejando as coisas que para trás ficaram, sendo que na frente há um tesouro da parte de Deus, ele não consegue enxergar. Quem olha para trás tropeça. Quem olha para trás cai. Quem olha para trás não consegue firmar o olhar à frente, vai cair. Por isso que Jesus disse: não é apto para o reino de Deus. Esses 70, eles não tinham noção muito clara do que ia acontecer. Jesus fala alguma coisa para eles: olha, vocês vão lá, vai na casa de paz, uma casa onde tem um homem de paz. Jesus fala também: olha, vai ter lobos, vocês vão estar no meio de lobos, pessoas que não vão aceitar vocês, pessoas que vão rejeitar vocês.
Esses novos, como nós dissemos, eram novos na fé, mas queriam, porque queriam ser usados, mesmo não sabendo o que iriam enfrentar. Mas eles colocaram uma coisa no coração deles: eu quero ser usado por Deus. E eles entenderam que a convocação era para hoje, era para o momento, não era para amanhã, não era para depois. Eles compreenderam que a obra de Deus não poderia parar. Eles entenderam isso, a obra de Deus tinha que continuar. Jesus tinha um grande ministério, não podia ficar olhando para trás. O que esses homens tinham de especiais, diferente de nós, queridos? O que esses homens tinham que nos diferencia deles? Nada. Eram homens comuns como eu e você, mas tinham uma disposição muito grande de fazer o que Jesus estava fazendo. Qual é o que Jesus estava mandando? Qual era o destaque que esses homens tinham diante de Deus? Qual era o dom que esses homens tinham? Nada. Não tem dom nenhum. Pelo menos não fica claro aqui. Não eram homens que faziam milagres, sinais, não eram nada disso. Eram pessoas absolutamente comuns, com o coração disposto a passar para outros a mesma libertação, a mesma unidade, alegria que eles tiveram, que eles experimentaram. Eu acho que esses homens queriam fazer aqui o que o profeta Isaías diz no capítulo 52, verso 7. Isaías diz assim: como são belos, como é bonito nos montes os pés daqueles que anunciam a boa nova, aqueles que vêm trazendo boas notícias. Todo mundo, a começar por você recebe muito bem alguém quando leva uma boa notícia para você, sim ou não? Quando alguém vai na sua casa e olha, tem uma coisa maravilhosa para te contar, seu coração já não abre? Agora quando chega assim para você amuado, fala assim: você está preparado? Aí você já olha, misericórdia. Ou então chega para você e fala assim: olha, eu não tenho uma notícia boa para te dar. Nossa, você começa a dar dor de barriga, não começa? Tem uns que eu começo a dar dor no estômago, me dá uma dor aqui dentro, começa a gelar, e a gente fica apreensivo, a gente trava. Mas quando a pessoa chega para você e fala: tem uma notícia linda para te dar, nossa, você fala logo. As meninas então, falta esganar a pessoa, nem deixa a pessoa falar, tanta curiosidade, sabe logo a notícia boa. Esses homens eles tinham boas novas. Esses homens tinham grandes notícias. Esses homens tinham notícias espetaculares sobre o reino de Deus. E eles queriam ser usados, queriam compartilhar essas coisas. Eles queriam dividir isso com os outros. Eles queriam que os outros sabessem que notícias são essas, o que vocês têm para falar. O salmista diz que nós não devemos ficar aterrorizados com as más notícias. Mas também ele diz que o coração do homem está aberto para as notícias que vêm da parte de Deus. Aí, meu irmão, quando você chega com notícia boa, quem é que não abre o coração para você? Segunda coisa que eu vejo nesse texto: esses homens, quando Jesus diz assim, o Senhor os designou outros e os enviou. Esses homens, eles assumiram a postura de embaixadores no reino de Deus. Fala assim, embaixadores. Eles queriam apresentar às pessoas o reino. Eles queriam apresentar às pessoas o que era este reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 18, 19 e 20, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus, ele estava reconciliando o mundo em Cristo, mesmo diante das transgressões dos homens. Mas nós fomos chamados para sermos os embaixadores, ou seja, nós somos aqueles que temos que mostrar às pessoas a ponte que os liga a Deus, a ponte que os reconcilia a Deus. Porque qual é o papel do embaixador? O embaixador, ele precisa apresentar a sua nação a outra nação. O embaixador, quando ele está numa nação, quando ele vai para uma nação, ele leva um pouco da cultura da sua nação àquela outra nação. O embaixador, quando ele está em um país, aquela embaixada que está ali é um pedaço do outro país naquela nação estrangeira. O embaixador, ele precisa falar bem do seu país. Ele precisa divulgar o seu país em outros países. Eu não sei como é que os embaixadores brasileiros estão fazendo. Não sei. Cadê o Mateus? Eu perguntei para o Mateus, como é que se fala embaixador em inglês? Porque eu fiquei pensando um baiano, lá nos Estados Unidos, conversando com um embaixador americano. Aí ele pergunta para ele assim: fala para mim como é que está o Brasil, está tudo bem? Como é que é? Ambassador, né? Como é baiano, ele fala: abre.
é o seguinte, tá uma beleza, nosso país continua lindo, tá uma coisa espetacular. Se você for na Bahia então, vixe, você vai descansar tranquilo, lá não tem problema, você está na Bahia. Nós sabemos que não é bem assim, mas ele não pode chegar lá e detonar o país dele, ele é um embaixador, ele é um representante da nação. A vantagem nossa de sermos embaixadores de Cristo é que nós não precisamos mentir, porque o reino de Deus é justiça e é paz. O reino de Deus, você pode divulgar aonde você quiser, a quatro ventos, que é um reino de paz, de alegria, de bênção, de milagre e de eternidade de paz. Não precisamos maquiar o reino de Deus, porque o reino de Deus por si só, a Bíblia já fala por si só, pelo reino de Deus, que é um reino que nós queremos, que nós procuramos. Por isso, querido, você precisa nessa campanha assumir essa postura. Você é um embaixador de Jesus, você é embaixador de Cristo aqui nessa terra, você é um embaixador de Cristo, que vai estar levando a palavra até essas pessoas, ensinando essas palavras quem foi Jesus, ensinando para essas pessoas quem foi Jesus. Jesus diz em João 13:20, em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, quem receber o meu embaixador, recebe a mim e recebe aquele que me enviou. Recebe a mim e recebe aquele que me enviou. Agora quem não recebe aquele que me enviou, então esse eu o rejeito, porque ele me rejeitou. E nessa campanha, nesse tempo, nós precisamos colocar isso no nosso coração, irmãos. Terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que esses homens eles não escolheram a missão. Eles não escolheram a missão que ia ser feita. Pelo contrário, a missão os escolheu. Eles foram escolhidos pela missão. A Bíblia diz aqui, a Bíblia fala que Jesus os designou. Em outras, a minha versão diz, o Senhor designou outros. Ou seja, nessa expressão no grego, é como se fosse Jesus pegasse esses homens e os colocasse, os nomeasse para um cargo de alto nível. Porque o embaixador é um cargo de alto nível. E esta palavra designou, é como se no verbo grego está dizendo para nós, é um cargo que o Senhor Jesus separou, porque é um cargo da mais alta importância. E a importância desse cargo era encontrar uma casa de paz, um homem de paz. Esses homens completamente diferentes do que citamos no capítulo 9, eles se viram responsáveis pela missão. Eles absorveram a missão no seu coração. Quantos de vocês que estão aqui na igreja, que às vezes está num ministério, e aquele ministério, todo ministério tem uma missão, tem um propósito, o propósito daquele ministério, ele toma conta da sua alma. Às vezes você quer até sair do ministério, mas aquilo está tão impregnado no seu coração, aquilo é tão forte na sua alma, que você fala, não tem como, eu preciso continuar realizando a missão desse ministério. Eu imagino que foi a mesma coisa que aconteceu com esses homens, porque Jesus não maquiou, Jesus não escondeu deles o que eles iriam enfrentar, mas a missão que era encontrar essas pessoas, a missão que era entrar na casa dessas pessoas, entrou muito forte no coração desses homens. Aí falando de missões, eu lembro do livro de Juízes, quando Gideão, no capítulo 7, Deus leva Gideão a separar os 300, separar os seus guerreiros, e esse exército de 300 iria enfrentar um exército de milhares. A Bíblia diz que os midianitas, amalequitas e todos os itas daquela época se reuniram contra Israel, e a Bíblia fala que eles eram numerosos quanto a areia do mar. Era muita gente. E começa um processo, e Deus vai agindo ali, Deus dá algumas estratégias, mas quando você vai para o capítulo 4, capítulo 8, verso 4, há uma expressão ali muito importante, que eu acho fundamental para uma missão daqueles 300. A Bíblia diz que eles estavam exaustos, eles estavam muito cansados de tudo aquilo, toda aquela missão, mas mesmo cansados, eles estavam perseguindo. Por quê? Porque a missão entrou na alma deles. Eles estavam exaustos, sem forças, a Bíblia diz, mas continuavam perseguindo os seus inimigos. Querido, mesmo quando você não estiver sem força nessa campanha, talvez você não veja nenhuma casa, talvez você não consiga, você tem que continuar perseguindo o alvo, perseguindo-os incansavelmente, até Deus te dar uma resposta, até Deus mandar para você um homem de paz. Uma outra coisa que eu tiro desse texto, no capítulo 10, aqui nesse verso 1 ainda,
a Bíblia diz que Jesus os enviou de 2 em 2. Por que Jesus enviou de 2 em 2? Por que não enviou, já que eram 70, e eles iam trabalhar na região da Judéia? Por que Jesus não enviou um para cada lado, de forma que eles poderiam alcançar muito mais território do que de 2 em 2? O trabalho ficaria muito mais abrangente, o trabalho poderia até ser mais rápido, mas Jesus falou: não, vocês vão de 2 em 2. Primeira coisa que eu entendo é que Jesus estava ensinando a eles evitarem a síndrome da caverna. Você conhece a síndrome da caverna? 1 Reis capítulo 19, fiquei só e estou só eu restei. Síndrome da caverna, você não pode ter essa síndrome na sua vida. A igreja do Senhor não é para você ficar só, a igreja do Senhor não é para você caminhar só. Por isso que falamos na introdução a importância de um grupo pequeno. Você não pode ficar sozinho no reino, porque se você ficar sozinho, quando você fraquejar, quem vai segurar a sua mão? Quando você estiver passando por lutas, quando você estiver passando por grandes dificuldades, quem vai estender a mão para você? Quem vai poder te acolher? Quem vai poder tirar você da caverna? Uma outra coisa que eu entendo, e quando Jesus faz isso, mandando de 2 em 2, é porque quando você sabe que tem alguém do seu lado, você fica muito mais motivado. É muito importante, irmãos, você entender, eu entender, que nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais. Se somos seres espirituais, temos que ter alguém, temos que saber que tem alguém do nosso lado orando por nós. Se você não tem alguém que ore por você, comece a futucar na sua vida, no seu grupo de vivência, no seu ECOS, alguém tem que estar orando por você. Você tem que estar orando por alguém. É assim que a igreja funciona. É assim que o corpo funciona. Na minha lista lá de oração, tem pessoas que eu oro constantemente. Não dá para orar por todo mundo. Eu preciso orar pela minha célula, eu preciso orar pelo meu discípulo, eu preciso orar por algumas pessoas que mantêm, que sustentam o meu ministério, mas não dá para orar por você, por todo mundo. Quantas pessoas temos aqui hoje? Umas 450? Imagina o pastor Luiz, mesmo com essa cabecinha dele, guardando o nome de todo mundo. Não dá, irmãos. Ele está falando aqui que é bullying espiritual. Não dá, você tem que ter alguém para te sustentar, você tem que ter, quando Jesus fala os dois iam, ele não disse que vai enfrentar lobos? Como é que o lobo vai jejuar se você não ora contra o lobo? Você vai enfrentar deserto, eles iam enfrentar uma região muito quente, uma região onde as pessoas estavam já tinham ouvido alguma coisa de evangelho, mas tinha uma resistência, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha aqueles grupos herodianos contra. Precisava de alguém para interceder, precisava de um orar pelo outro. Uma outra coisa que eu entendo dessa passagem dele colocar de 2 em 2, é que uma equipe, quando você sai numa equipe de 2 ou uma equipe com mais pessoas, nós demonstramos claramente uma submissão à autoridade. Se você vai de 2 em 2, alguém tem que liderar. Se você vai num grupo, alguém tem que liderar. Precisamos mostrar isso, e quando nós fazemos isso, nós demonstramos claramente uma submissão à autoridade, nós demonstramos claramente uma cobertura espiritual. Não dá para você abrir uma casa, chega lá uma pessoa na sua casa, e chega até para pregar o evangelho, mas você pergunta assim: qual é a sua igreja? Aí ele não tem igreja. A quem você está ligado? Não, estou ligado ao Supremo Pastor, Jesus. Estou ligado a mais ninguém na terra. Que desligar na terra está desligado no céu. Errado. Você tem que estar submisso a alguém tem que estar impondo as mãos sobre você. Sabe o que vai acontecer aqui no dia 5 de abril? Nós vamos ter um domingo com Jesus, de 9 da manhã até as 17, emendando com os 2 cultos. Em cada horário do dia 5 de abril, nós vamos ungir o líder, nós vamos ungir o membro da célula, e quando chegar a noite, a pastorada toda vai estar aqui, presbiterada toda vai estar aqui, e nós vamos ungir todos os líderes e pessoas que estarão indo para buscar uma casa de paz. Todos serão ungidos, e nós vamos fazer chamaremos de culto de envio. Porque vocês têm que ir debaixo de uma cobertura espiritual. Amanhã nós vamos começar uma campanha de oração, de 5 horas da manhã, como já dissemos, justamente para que Deus já comece a mover no reino espiritual. Vamos começar logo em seguida, 21 dias, no dia 16 de março, 21 dias de votos. Isso é o quê? Cobrindo a sua vida, cobrindo a nossa vida, cobrindo a vida da igreja. E quando Jesus faz isso, mandando de 2 em 2,
Ele está ensinando, estava aqui ensinando. Eu vejo que Jesus aqui já estava mostrando para esses novos convertidos que a igreja iria surgir e ela é um corpo. 1 Coríntios capítulo 12 fala para nós que nós somos muitos, mas somos um em Cristo. Somos um corpo que tem que funcionar. Não dá para o corpo funcionar só com braço. Paulo escreve isso lá em 1 Coríntios 12. Não dá para um corpo ser só olho. Já que falamos de cabeça, imagina se você é um corpo que só tem cabeça. Uma cabeça nordestina. Ou se só tem olho, aqueles olhos esbugalhados. Imagina, não dá. Quando Jesus fala de 2 em 2, ele já está fazendo uma referência assim que o corpo vai funcionar no futuro, juntos, com um só propósito e uma só missão. Quinta coisa que eu tiro nesse texto, queridos, para a gente poder caminhar mais um pouco. Se esses homens, como esses homens aqui levaram a paz, a Bíblia fala aqui que eles foram adiante de Jesus, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Se você e eu formos um anunciador da paz, nós seremos os que estarão anunciando a volta de Jesus. Quando eu e você irmos a estas casas, quando eu e você entrarmos nessas casas, nós não estamos só indo levar salvação, nós não estamos indo só levar libertação, nós não estamos indo só levar a peça da quebra-cabeça do homem de paz, nós estamos indo anunciar para essas casas: olha, Jesus Cristo morreu e ele já está voltando. A volta de Jesus já está iminente. Quando o texto diz que esses homens iam a lugares onde Jesus havia de ir, esse texto hoje para nós é a mesma coisa. Aonde nós formos, nós estaremos pisando os nossos pés ali e preparando, como João Batista, como Paulo, como Pedro, dizendo para as pessoas: olha, Jesus veio e ele está retornando, ele está voltando e ele é a razão da sua salvação. Creia nele e vai ser salvo tu e a tua casa, porque ele está logo, logo vindo atrás de nós. Nós, ao assumirmos este papel, nós estaremos divulgando às pessoas a volta de Jesus. Nós estaremos divulgando às pessoas que Cristo está prestes a voltar. Hoje na nossa sala de jovens, os meninos estavam falando que um dos jovens falou que ouviu numa rádio aí que as pessoas falando sobre as 70 semanas de Daniel. Aí fica aquele negócio de escatologia, faz conta para lá e conta para cá, e aí ele falou assim: poxa, eu fiz uma conta na minha cabeça, pelo que eles estavam falando ali, então Jesus volta daqui uns 300 anos. Nós não temos base para falar isso. Jesus pode voltar hoje à noite, ou pode voltar amanhã, pode voltar no dia do seu casamento. Se você for casar, ele volta. Ué, a Bíblia diz que as pessoas vão casar, se está em casamento, ele vai estar vindo. A Aline já repreendeu dali de longe com o Gustavo, está amarrado. Mas a Bíblia não fala. Jesus disse assim: olha, o tempo não cabe nem a mim, nem eu sei, só o Pai que está no céu. Queridos, nessa campanha, nós temos que nos comportar de uma maneira completamente dependente de Deus. Quando esses homens, quando Jesus fala assim: eu os designei, os separei, os enviei, você não vê discussão no texto. Esses homens não fazem como esses homens que lemos no capítulo 9, você não ouve uma discussão, eles ouvem e falam: sim, Senhor, estarei indo e farei a sua vontade. É como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 13, terminando a carta de Hebreus, ele diz que o Deus da paz nos aperfeiçoou em todo o bem, para cumprirmos a sua vontade. Eu queria convidar você para ficar de pé. Hoje é dia da ceia do Senhor. Hoje é dia da ceia do Senhor. E eu gostaria de orar por você que está aqui, e gostaria de orar por você também, que está aqui hoje, e quem sabe você é um desses homens de paz. Eu acredito assim, queridos, que uma pessoa, quando ela se dispõe a vir numa igreja evangélica, quando ela se dispõe a assistir um culto numa igreja evangélica, e muitas vezes ela não sabe direito o que vai acontecer, que cada igreja evangélica hoje tem uma estrutura de trabalho, mas eu quero dizer para você que é visitante,
e você ainda não se converteu ao Senhor, mas se você pisou aqui nesta igreja é porque você é um homem de paz, é uma mulher de paz. E talvez no seu coração esteja justamente essas coisas, falta uma peça, falta uma palavra, falta uma resposta. Eu não tenho outra coisa para te falar, a não ser que a sua resposta, a peça que falta, é Jesus. Jesus precisa entrar na sua vida. O pastor Luiz começou o culto lendo aqui o que está neste painel, neste banner aqui. Eu gostaria que os irmãos afastassem só um pouquinho. Essa frase é uma frase muito pesada, mas é uma frase que eu dividiria em duas casas. A primeira casa é a sua casa que você habita, a sua casa terrena, seu apartamento, sua casa, aquela casa onde tem sua mãe, seu pai, seu irmão, sua mulher, seus filhos. Mas tem uma outra casa que eu colocaria aqui nessa expressão, é a sua casa pessoal, individual. Essa é a mais importante, essa precisa ter paz. Se você tiver paz dentro de você, na sua casa individual, a sua casa terrena, ela experimentará da paz. Mas essa paz não é possível sem Jesus, não dá. Quando ele estava para ir para a cruz, ele disse: a minha paz eu vos dou. Então eu queria pedir você que é da igreja para fechar os seus olhos e orar. Ore a Deus neste momento, você que está aqui, você que tem o seu quebra-cabeça já formado, definido. Mas eu quero pedir a você para orar também pelas pessoas que porventura, quem sabe, está aqui conosco hoje, mas o quebra-cabeça ainda não está formado. Ainda não há uma definição no coração dele nessas questões espirituais. E hoje ele está aqui nos visitando, e quem sabe, né, hoje, que Jesus vai sussurrar no ouvido dele e vai dizer: hoje eu completei o seu quebra-cabeça. Será que há alguém aqui nessa noite que gostaria de completar este quebra-cabeça? Será que há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus e começar essa caminhada de paz, e começar a descobrir esta paz, vivenciar esta paz, experimentar ser o embaixador de Cristo nesta terra, ser o embaixador do reino de Deus nesta terra? Se você está aqui hoje e quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão onde você está, porque nós queremos orar por você, nós queremos clamar a Deus por você. Se há alguém aqui hoje que gostaria de acabar de vez com esta dúvida, este medo de entregar-se a Cristo, de começar a viver uma vida espiritual plena, levante a sua mão, querido, porque nós queremos orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha, não fique constrangido, não se sinta constrangido por nós. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Porque eu posso ser simpático, a pessoa que você conhece pode ser muito simpática, alegre, mas só tem alguém que pode abrir o seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos esse poder, pastor não tem esse poder de abrir o seu coração, só o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está aqui hoje, o Espírito Santo está aqui hoje, para abrir o seu coração, pegar você e dizer para você: seu tempo chegou, hoje é o tempo de você dar uma caminhada diferente. Há alguém nessa noite? Onde está você? Levante a sua mão bem alto, porque eu sou baixinho, não te enxergo daqui direito, mas a sua mão eu vou enxergar. Onde está você? Há alguém? Se não há alguém, eu não vou insistir, mas eu quero que você fique ligado, porque eu quero fazer um ato com você da igreja. Você que é igreja, está aqui na igreja e é convertido ao Evangelho, mesmo que você está aqui hoje e você ainda não é batizado, mas se você aceitou a Jesus verdadeiramente, você sabe, se você sair deste culto e morrer, você vai para o céu. Eu quero convidar você hoje para participar desta ceia conosco. Eu quero convidar você hoje para nós fazermos uma ceia. A ceia por si mesmo, por si só, a ceia já é profética, porque quem participa da ceia está fazendo algumas declarações para o mundo. Primeira declaração: eu estou ligado com Cristo, aqui no céu e lá na terra, ou aqui na terra e lá no céu. Eu estou ligado com Cristo. Segunda declaração que quem participa da ceia faz: eu declaro a volta de Jesus. Terceira declaração que você faz ao participar da ceia: eu estou aguardando a volta de Cristo. E nessa noite nós vamos fazer uma quarta declaração participando da ceia.
Nós vamos tomar esta ceia declarando que Deus vai queimar o nosso coração para irmos atrás de homens, mulheres, jovens, meninos, rapazes e adolescentes de paz. Eu quero orar por você, querido, por mim, por nós nesta noite, para participar dessa ceia, pedindo a Deus para quando nós tomarmos, ela possa queimar o nosso coração, para que Deus possa curar você de medo, de traumas, de dificuldades, de ir até as pessoas. Nessa noite nós queremos fazer uma oração profética sobre a sua vida. Mas como nós estamos em muitos, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar pelos elementos. Aliás, não vamos orar pelos elementos agora. Os presbíteros e diáconos vão levar até você. À medida que você recebe, preste atenção, você vai se assentar, não vai tomar os elementos, porque nós não oramos. Você vai sentar, os diáconos e presbíteros vão fazer de maneira bem rápida. Depois que todos que vão participar da ceia, batizados e não batizados, pessoas que já aceitaram Jesus, e mesmo que ainda não são membros da igreja, mas estão querendo ser usados por Deus, nós vamos liberar você nesta noite. De repente você é de outra igreja evangélica, genuinamente evangélica, você está bem lá na sua igreja, está nos visitando hoje, por favor, participe junto conosco. Precisamos que você entenda que somos um só corpo e não somos igrejas separadas no reino espiritual. Aí você vai receber e vai se assentar, orando, esperando o comando. Aí quando todos já estiverem com os elementos, aí nós vamos orar, aí nós vamos abençoar. Eu vou pedir o pastor Luiz vai fazer uma oração profética sobre as nossas vidas. E na hora que ele estiver orando, eu quero pedir a você, se você se sentir à vontade, pegue os elementos e se ajoelhe. Pega os elementos e se ajoelhe e deixe ele orar. E você vai orar. E eu quero dizer a você que Deus vai falar e vai se revelar aí no seu coração algumas coisas importantes que precisam nesta noite ficar aqui nesse lugar. Amém? Cadê os presbíteros e diáconos? Pode distribuindo. Pode distribuindo. Vamos orar ao Senhor nessa hora. O teclado tocando. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos inclinamos aqui diante do Teu altar. Nós reconhecemos, Senhor, que a Tua presença é tudo para nós. Nós nos inclinamos diante de Ti e pedimos, Pai, para que nesta noite, Senhor, quando estivermos participando, Senhor, desta ceia, o Senhor examine o nosso coração. Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor venha limpar o nosso coração nesta hora. Pedimos perdão, Senhor, por todo sentimento que é oposto àquilo que o Senhor deseja, que realmente nós, ó Deus amado, venhamos carregar dentro de nós. Pedimos, Senhor, que Tu venhas perdoar aqueles sentimentos que vêm dentro de nós, que faz arder, queimar, mas, ó Deus amado, é um ardor totalmente oposto àquilo que o Teu Espírito faz, daquilo que o Teu Espírito quer. Ressentimento, falta de perdão, amarguras. Senhor, remove essas coisas, meu Deus amado, que tudo isso é fogo estranho e não queremos isso na nossa vida. Queremos, ó Deus, é ser lavados, purificados. Queremos, meu Deus, é que o nosso coração nesta noite seja impactados pelo Senhor, sejamos moldados por Ti, trabalhados por Ti, ó Deus, transformados pelo Senhor. E agora, Senhor, nós consagramos estes elementos. O pão, Senhor, que representa o corpo de Cristo, que foi moído lá na cruz, que foi partido, que foi, ó Deus, ali machucado. Deus, Ele foi chicoteado, e a Tua palavra diz que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados, e queremos receber cura para o nosso coração machucado. Queremos receber cura, ó Deus, mudança na nossa vida. Eu peço ao Senhor nesta hora que visite o nosso coração. Consagramos o cálice e queremos, ó Deus, pedir para que este cálice realmente, representando o sangue do Cordeiro, que venha, ó Deus, sobre nós como mudança, algo transformador, e que nesta noite o Senhor faça arder dentro de nós essa chama pelo Senhor, a chama do amor por missões, a chama do amor pelos perdidos, a chama do amor, ó Deus, em busca do homem de paz. Nós rogamos ao Senhor, vem aqui ministrando nesta hora.
Eu peço ao Senhor para que o Teu Santo Espírito venha mudar o nosso coração. Meu Deus, eu me prostro diante de Ti, como orei, Senhor, lá no gabinete, que esta ceia não seja uma ceia de condenação, mas seja, ó Deus, uma ceia, ó Deus, de vitória, ó Deus, uma ceia de cura, uma ceia de restauração, uma ceia, meu Deus amado, em que o Teu povo seja marcado de uma forma sobrenatural. E vamos participar agora desta ceia, meu Deus. Vamos comer deste pão, beber deste cálice e pedimos ao Senhor que Tu venhas mudando a nossa história. Visita a Igreja Evangélica Vida, visita os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que nos visitam. Visita, meu Deus, aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor. Visita aqueles, meu Deus, que ainda não tiveram encontro contigo. Que nesta noite, Senhor, o Teu Santo Espírito venha mover-se de uma forma tal que não sejamos mais os mesmos. Ó Deus, marca a nossa história nessa noite. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Beba, meu querido, em nome de Jesus. Se você quiser trocar com alguém, beber com alguém, dividir com alguém, faça isso, mas beba e receba essa vitória do Senhor, em nome de Jesus, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Põe a sua mão no seu coração nesta hora. Diga: Senhor, toma o meu coração, toma a minha alma, toma a minha vida. A partir de hoje, eu quero uma mudança. Eu peço ao Senhor que essa chama comece a arder dentro do meu coração, mais ainda, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.